Fala, investidores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Bento, o investidor, e aqui nesse canal eu sigo firme e forte, trabalhando com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva, tá bom? Bom, rapaziada, estamos aqui, nesse dia de hoje. Estou gravando aqui esse vídeo no dia 6/1 de 2025, janeirão aí já bombando. Para o quê? Eu vim compartilhar com vocês 5 fundos imobiliários que, na minha opinião, são 5 boas pedidas agora para esse ano de 2025, baseado nas minhas próprias conclusões, tá bom? Eu gosto de deixar bem claro que não trata-se de indicação de compra nem de venda de ativo. É apenas conteúdo didático com as minhas explicações, com a minha opinião sobre o que eu acho do mercado, como é que ele vai se comportar aí no ano de 2025. Então eu vim compartilhar com vocês aqui 5 fundos imobiliários que eu acho que são bacanas você estudar agora para esse ano de 2025, tá bom? Para quem já me acompanha aqui no canal, já sabe que fundos imobiliários é a minha principal posição hoje da minha carteira, de renda variável. Por quê? Porque o meu principal objetivo com a minha carteira é o quê? É acumular renda passiva, ou seja, é acumular patrimônio, é acumular cotas de fundos imobiliários, é acumular ações. Para o quê? Para que eu possa cada dia fazer melhorar a minha renda passiva, ou seja, receber cada mês um pouquinho a mais, para que eu possa ir no futuro completar minha aposentadoria, ter uma excelente renda, ou quem sabe, Deus abençoando, conseguir a minha tão sonhada liberdade financeira. Então esse é o objetivo dos meus investimentos. Então eu não invisto, meu foco não é num ganho de capital extraordinário, e sim em acumular cotas para o quê? Para obtenção de renda passiva. E por isso os fundos imobiliários são tão importantes para a minha estratégia. Por quê? Porque fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente de forma recorrente. Os bons fundos imobiliários com uma estabilidade muito boa, com uma previsibilidade muito boa, então é por isso que eu tenho tanto foco, em fundos imobiliários, tá bom? E esses fundos que eu vim trazer aqui para vocês hoje, compartilhar com vocês, são 5 fundos que eu considero fundos imobiliários de ancoragem. Ah, Thiago, o que seria fundos imobiliários de ancoragem? Fundos imobiliários de ancoragem são aqueles fundos imobiliários que, no meu ponto de vista, trazem uma excelente segurança. Por quê? Porque são fundos imobiliários que já vêm se provando aí muito bem ao longo do tempo. Ou seja, já passaram por dificuldades, já passaram por crises, já passaram por período de pandemia, já tiveram quedas nas suas cotações e mesmo assim eles vêm aí, se recuperando ao longo do tempo, pagando bons dividendos de uma forma bastante previsível, o que é muito importante para quem investe para obtenção de renda passiva. A previsibilidade dos dividendos é algo muito bom. Você saber exatamente ali quanto você vai receber mês após mês. E esses fundos são fundos que trazem uma excelente segurança, porque são fundos que têm uma excelente gestão, são muito bem geridos, têm uma constância muito boa no seu pagamento dos seus dividendos, tem uma renda crescente, os seus dividendos são dividendos ali crescentes ao longo do tempo, e são fundos que, em meio à crise, em meio a dificuldades, eles tendem a oscilar um pouco menos do que outros fundos. Ou seja, é claro, se a gente pegar agora essa onda que teve de queda dos fundos imobiliários, todos os fundos caíram, Todos os fundos, pelo menos na minha carteira, não teve nenhum fundo que se salvou. Porém, tem alguns que caem menos que outros. Por quê? Porque são fundos considerados melhores. São fundos que as pessoas pensam 2 ou 3 vezes antes de vender, certo? Quando tem uma crise, que algumas pessoas, que investem na emoção, falam assim, vou sair do fundos imobiliários. Qual que é o primeiro fundo imobiliário que ela vende? São aqueles fundos com um pouco mais de risco. Aqueles fundos de ancoragem, mais estáveis, que tem uma excelente previsibilidade, que demonstram uma excelente gestão, ele acaba ficando por último, ou seja, assim, são menos negociados do que aqueles que estão um pouco mais de risco. Então, ou seja, esses fundos de ancoragem são isso, são excelentes fundos que se provam muito bem ao longo do tempo, têm uma excelente rentabilidade, um excelente histórico de pagamento de dividendos e uma oscilação bastante baixa, tá bom? Por outro lado, esses fundos, eles tendem a oferecer um pouquinho menos de rentabilidade do que fundos um pouco mais arriscados, até porque são fundos, que trabalham um pouco mais de segurança. E nós sabemos que, quando se trata de renda variável, a questão de segurança e rentabilidade é inversamente proporcional. O que seja, a tendência é que quanto mais seguro o ativo, menor seja a sua rentabilidade. E quanto maior, a sua rentabilidade, menos seguro, um pouco mais de risco tenha nesse ativo. Então é bom ficar de olho, é bom prestar bastante atenção no ativo que você está investindo, porque muita rentabilidade, uma rentabilidade muito alta, muito provavelmente significa que esse ativo é um ativo de risco. Não que você não possa ter ativo de risco na carteira, não é isso, Não é isso que eu estou querendo dizer. Porém, tem que ser algo muito bem controlado, muito bem feito, tem que saber o que você está fazendo para você não se decepcionar e achar aí que a renda variável não vale a pena, que bolsa de valores não vale a pena, que é tudo enganação e que todo mundo perde dinheiro, porque não é bem assim que acontece, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje, compartilhar esses fundos imobiliários que eu considero fundos imobiliários de ancoragem, tá bom? Mas antes, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, me ajude aí com esse canal, Estamos aí batalhando dia após dia, postando conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, que agrega, que te ajuda, que te motiva, a
continuar aí uma excelente trajetória de investimento, então você também me ajuda, né? O quê? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não ficar por fora de nada, para ficar sempre aí, né, se atualizando com os novos vídeos. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você. Se você maratonar aí nossos vídeos, você vai aprender bastante coisa importante, bastante informação interessante, pode te ajudar demais, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo, deixa o comentário, melhora aí, né? Ajuda no engajamento, que com certeza vai ser muito bacana para o nosso canal. Vamos aí continuar, que é só progresso, tá bom, pessoal? Bom, então, qual que é a questão? É o quê? No meu ponto de vista, principalmente para quem está iniciando uma carteira, né, agora do zero, para saber assim, vou começar a investir agora em 2025. No meu ponto de vista, essa pessoa deve buscar primeiro segurança. Primeiro você busca uma segurança e depois você busca uma maneira de melhorar a sua rentabilidade. Principalmente para carteiras iniciantes, né? Eu não acho ideal, eu não acho inteligente você começar uma carteira nova do zero com ativos de extremo risco. É isso que acaba frustrando muitas pessoas. Ela vê ali o fundo de papel, por exemplo, o fundo imobiliário de papel, pagando 18%, ela vai lá e joga uma grana naquele fundo, entendeu? Aquele fundo daqui a pouco começa a cair, perder rentabilidade, né? Começa a sofrer com inadimplência, cai a valorização e ela fala assim, cara, isso não funciona, isso é enganação, não serve para nada. Mas não é bem assim, né? Nós temos bons fundos de ancoragem, fundos de papéis também, nós temos inclusive fundos de papéis, né, que eu considero fundos de ancoragem, que são muito bons, porém a rentabilidade é um pouco mais baixa, porém ele te transmite uma excelente segurança, tá bom? Então aqui, o que eu viso, o que eu acho? Principalmente para quem está iniciando uma carteira, foca na segurança, foca em fundos estáveis, foca em fundos que já passaram por crises e se manteram estáveis, pagando bons rendimentos, sem oscilação muito de preço, sem gerar muito prejuízo para os seus cotistas, tá bom? E esse fundo existe? Existe. Com certeza existem esses fundos, e o maior exemplo está aqui, ó. Primeiramente, né, vamos dar uma passadinha aqui, ó, pelo Ibovespa, podemos dizer aqui, né, de maneira que se encontra, aqui está com os últimos 6 meses, né, os últimos 6 meses o Ibovespa já vem perdendo aí 5%, né, na data de hoje, né, o Ibovespa até deu uma recuperadinha boa aqui, né, ó, de 1,26%, nos últimos 5 dias, vamos como está? Nos últimos 5 dias ainda continua com a queda de 0,87%, tá bom? Se a gente pegar aqui o último mês, dá 4,7%, e nos últimos 6 meses, daí, né, 5,16%, no ano já perdeu aí 0,22%, né, e no decorrer de um ano já está aí com quase 10% de queda no Ibovespa, tá bom? O IFIX, como é que se comportou o IFIX hoje? Hoje o IFIX oscilou positivamente, né? Praticamente andou de lado o IFIX hoje, né? Oscilou aí em 0,07%. Nos últimos 5 dias está aí com uma recuperaçãozinha de 1,53%, né? Se pegarmos aqui um período mais longo, ó, no último mês, né? Só no último mês ele recuperou aí 3,35%. Em 6 meses aí já é queda de 6,83%, né? Nós podemos aqui, fica bem claro no gráfico, né? O IFIX veio, né? Teve toda essa queda. Aí ele deu aqui, né? Oscilou aqui, né? Ele mostrou uma recuperaçãozinha, teve um bom recuperado e agora tá meio que andando de lado, né? Porém, para quem tem carteira focada em fundos imobiliários, que nem a minha, a gente sente perfeitamente. Caiu, foi lá embaixo, né? A variação negativa, depois deu uma boa recuperada e agora ele está meio que ele vai, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ainda está negativa a carteira, porém já está andando meio que de lado aí, não sabe muito ainda se ele vai subir ou se ele vai voltar a descer, tá bom? Sinceramente, como investidor, eu prefiro que fique um pouco mais baixo ainda, para que dê tempo de a gente comprar mais cotas pagando mais barato, né? Então, assim, é claro que ver o patrimônio valorizar é muito bom, né? E infla ali o seu ego, mas, na verdade, o bom mesmo, você vai ganhar dinheiro comprando na baixa. É isso que vai fazer a diferença, tá bom? Bom, pessoal, e o maior exemplo, né, de fundo de ancoragem, na minha opinião, é esse aqui, ó. Vamos falar de um fundo de ancoragem muito forte, que eu considero que é o quê? Que é o HGLG11. O HGLG11, ele é um fundo de tijolo, tipo de tijolo, né, do segmento de logística, ou seja, ele investe em galpões logísticos, né, esses galpões que essas empresas, né, de e-commerce usam. Por que é um fundo de ancoragem? Veja só, né, mesmo em meio a toda essa queda, essas quedas que teve, ele caiu bastante, sim, ele teve quedas boas, mas veja só a cotação dele, ó, ele está hoje em R$ 152,75, ou seja, esse fundo, né, esse fundo de tijolo HGLG, ele está com PVP de 0,98, ou seja, mesmo em meio a toda essa bagunça, toda essa queda, crise, né, o mercado muito desconfiado do governo, né, não tem uma segurança, né, financeira muito forte, e mesmo assim ele se manteve aqui com 0,98 PVP, ou seja, ele está com desconto de apenas 2%. Nós vamos pegar aqui os pares dele, outros fundos, quer ver, ó? Eu vou usar aqui um exemplo, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu abrir aqui uma nova página, aqui, ó, estamos aqui na tela com o XPLG11. XPLG11 é um bom fundo de tijolo, excelente fundo, um bom fundo de logística, com um bom rendimento, né, com um bom histórico, porém, veja só, se comparado com o HGLG11, o XPLG11 ele está com 0,82% de PVP, ou seja, ele está com 18% de desconto. E o HGLG, ele está aqui, ó, o HGLG, ele está com 2% de desconto, ou seja, em meio a toda essa crise, toda essa dificuldade, mesmo assim, ele se mantém ali num excelente patamar de preço, ou seja, né, é um fundo que ele oscila sim, ele caiu mais, ele esteve mais barato, porém, ele tende a oscilar menos que os outros por conta da sua segurança. Porém, por outro lado, veja aqui, ó, ele está pagando um dividend yield
nos últimos 12 meses de 8,63%. Esse aí eu prefiro colocar na renda fixa. Tudo bem, excelente, renda realmente. Hoje, no patamar de hoje, a renda fixa está pagando um excelente valor, né? Porém, esse fundo aqui é um fundo que se mantém estável. Se você conseguir comprar ele por bom preço, na época na baixa, você pode também ganhar aí com a valorização, tá bom? Lembrando que renda fixa é uma coisa, renda variável é outra. Não dá para ficar comparando, porque são dois investimentos totalmente diferentes, tá bom? Então, isso sim, eu considero um excelente fundo de ancoragem, né? Ó, se ele tem um dividendo aqui na casa dos 8%, né? Não é um dividendo de 12, de 15, de 16, porém, ele traz uma excelente, né? Uma excelente estabilidade, né? Se nós formos aqui, ó, vendo a questão dos dividendos dele, deixa eu baixar aqui, eu não vou querer estender muito, senão vai ficar muito rápido, vídeo muito longo, porque tem outros fundos para falarem. Veja só, aqui, ó, ele está pagando R$1,10 e veja, né, ele vem aqui, ó, olha só a estabilidade desse fundo, né, ó, ele veio desde lá, né, ó, do mês 7 de 21 pagando R$1,10, né, alguns meses aqui ele consegue pagar um pouco mais, né, porque ele negocia algum imóvel, né, e consegue passar um valor um pouco maior, porém, veja só a estabilidade, ou seja, uma previsibilidade muito boa, ou seja, você tem uma segurança muito boa para saber que eu vou investir, eu vou comprar uma cota desse fundo e no mês que vem eu vou receber R$1,10 de cota, né, de dividendos desse fundo, ou seja, uma excelente estabilidade, uma excelente previsibilidade, né? Ou seja, isso traz muita segurança para quem quer investir, certo? Então, assim, ou seja, não é um dividendo astronômico, um dividendo gigantesco, porém traz uma excelente estabilidade. Então, na minha opinião, um dos principais fundos de ancoragem, se você quer hoje iniciar sua carteira, comece com HGLG11. Ah, Thiago, mas a cota dele é cara. Ele custa R$150, R$152. Esse é o preço a se pagar, né, para ter um fundo excelente, muito bem gerido, né, que se prova ao longo do tempo, que passou por crises e vem de maneira estável, pagando dividendos, né, esse é o preço a se pagar para ter um fundo como esse na carteira. Eu mesmo tenho hoje, né, mesmo tendo investido já um bom valor em fundos imobiliários, eu tenho apenas 14 cotas do HGLG11, porém, é a minha principal posição e eu não abro mão de ter ele na carteira por conta dessa segurança que ele traz, tá bom? Outro fundo de ancoragem, também considero de ancoragem, né? Esse aqui é de logística, agora do segmento de shoppings, que é o XPML11. Outro fundo também, né, que se paga aí ao longo do tempo, vem se provando, já tem um bom tempo aí no mercado, pagando excelentes dividendos, tá bom? Porém, se comparado com o HGLG11, ó, veja, ele está com 0,34 PVP. Tá bom? Ou seja, ele já oscila um pouco mais, né? Porém, eu ainda considero um fundo muito bem seguro, um fundo que oscila pouco, ele não oscila muito, tá bom? Se você pegar aí em oscilações, nós tivemos outros fundos de shopping que oscilaram para baixo muito mais do que o XPML11, tá bom? Então, assim, na minha opinião, o XPML11 é o melhor fundo de shoppings da Bolsa de Valores hoje, né? É o melhor fundo de shoppings, na minha opinião, eu não vejo outro melhor do que ele. Tem outros bons também, eu tenho na carteira o HGBS, eu tenho na carteira o VISC11, porém, na minha opinião, o XPML é o melhor fundo. Então, se você quer investir pela primeira vez aí em um fundo de shoppings, eu, né, consideraria iniciar pelo XPML11, tá bom? Atualmente está com aqui, ó, uma cotação de R$98,73, né? Pagou um dividendo yield aí já um pouco melhor, né? De 11,20% nos 12 meses. Está com aí um PVP de 0,34, ou seja, você pode comprar esse fundo hoje com 16% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Veja, sempre que se fala de PVP, ele está considerando o valor patrimonial por cota, ou seja, frente ao valor que ele deveria custar por cota, que ele vale, ele está hoje com 16% de desconto, tá bom? E aqui também, se vamos olhar para os dividendos, assim como vimos o do HGLG, veja que também, ó, é uma escadinha crescente, né? Aqui, pessoal, aqui foi a época de pandemia. Podemos até desconsiderar a época de pandemia, porque na pandemia, um dos setores que mais sofreram foi o de shoppings, né? Ou seja, os shoppings ficaram fechados, né? Mandou se fechar todos os shoppings, ninguém vendia, não tinha renda, então também não tinha dividendos. Porém, de lá para cá, veja, ó, uma excelente recuperação, né? E veja que o dividendo vem crescendo, né? Vem crescendo, até chegar no patamar que está hoje, né? Ele vem se mantendo aí por um bom tempo já, pagando o valor de 92 centavos, o que é um excelente dividendo no meu ponto de vista, tá bom? Então, assim, um fundo de shopping, de ancoragem, que traz uma maior segurança, que dá para você investir e não ficar com aquele medo, será que vai cair, será que vai cair? Não, é um fundo que se mantém bem estável, tá bom? Próximo fundo, dessa vez, pessoal, um fundo de papel. Fundo de papel, né? Fundo de papel, considero de ancoragem. Na minha opinião, o melhor fundo de papel da Bolsa de Valores. KNCR11. Ele é um fundo de papel, ele é gerido pelo Grupo Kinea, né? Por si só, essa formação já é algo muito relevante, porque o Grupo Kinea é uma das melhores gestão de fundos imobiliários que tem hoje aí disponível no Brasil, tá bom? O Grupo Kinea é um grupo ligado ao Itaú, né, que tende a fazer uma excelente gestão aí dos seus fundos imobiliários, tá bom? Então ele é um fundo de papel, ou seja, ele não possui imóveis físicos, ele investe em dívidas do setor imobiliário, porém, que traz uma boa estabilidade, um bom rendimento, um rendimento bem estável e a sua cota tende a oscilar bem menos. Veja aqui, mesmo com toda essa crise, né, com toda essa dificuldade, ele está aqui
com seu PVP em 1,01. Ah, Thiago, você já falou que não compra fundos de papel acima do PVP. Tá, pessoal, aqui ó, é 1,01, né? Aqui é 1% acima do seu valor. Então, isso aqui, qualquer variadinha que ele der aqui para baixo, ele já entra com o PVP aqui em 1, então dá para considerar aqui que está com PVP em 1, tá bom? Veja ó, que ele pagou nos últimos 12 meses um valor de 11,5% de dividendos, ou seja, não é um high yield, né? Tem fundos de papéis aí disponível na bolsa, se você for precisar, pagam 16, 15, 14, 17%, ou seja, eles incidem um maior risco nos seus ativos. O KNCR não, o KNCR ele é um fundo high grade, né? High grade, ele preza por bons ativos, ativos mais seguros, com isso a rentabilidade é um pouquinho menor, porém você tem uma maior segurança, maior estabilidade. Veja que mesmo com essa crise, ele caiu mais que isso, ele chegou a 90, se não me engano, a 98, 97 reais, porém oscilou bem menos que outros fundos de papel que sofreram muito mais que ele nesse período, tá bom? Ele tem uma liquidez diária absurda, acima de 18 milhões de reais negociado na bolsa todos os dias, né? E é um fundo muito bom. Veja aqui, ó, que ele caiu sim, tá vendo? Ó, ele veio, vamos ver aqui até o preço ele veio. Ah, não, ele caiu até um pouco mais, pessoal. Ele chegou até 95 reais, ele chegou, tá bom? Porém, já se recuperou, né? E já está aí negociando novamente em excelentes patamares, tá bom? Com relação a dividendo, veja que ele tem uma estabilidade boa, né? Ó, ele vem pagando aqui, né? Já chegou a pagar valores melhores, né? Porém, está com uma boa estabilidade, né? Veja que ele pagando aqui, ó, 95 centavos, R$1, né? R$1, 95, 95, R$1,02, né? Aqui novamente 95 e agora pagou novamente R$1. Ele tende a oscilar aí entre 95 centavos e R$1, geralmente é o que ele costuma pagar em dividendos, o que na minha opinião é um excelente dividendo. Porém, então, ou seja, estamos de cara aí, nos deparamos com um fundo de papel e que eu considero um excelente fundo de ancoragem, tá bom? O próximo fundo, pessoal, agora é o HGRU. O HGRU é um fundo de renda urbana, né? O HGRU, desse que eu tô falando aqui para vocês, eu não tenho na carteira, isso eu não tenho ainda, né? Como eu já tenho uma carteira com bastante diversidade em fundos imobiliários, eu ainda não coloquei o HGRU na carteira. Porém, é um fundo que eu sempre estou estudando, sempre avaliando, e mais cedo ou mais tarde ele vai acabar entrando na carteira, tá bom? Veja aqui, ó, a cotação dele hoje está em R$116,92, né? Pagou um dividendo yield de 10%, ou seja, não é um dividendo muito esticado, em sim de uma maior segurança, está com PVP 0,94, ou seja, não perdeu tanto valor de mercado frente a essa crise atual que estamos passando, né? Ou seja, está dando uma boa oportunidade aí. Tem uma liquidez muito boa também, acima de 7 milhões, né? Todos os dias. Uma excelente gestão, pensa comentários, a gestão do HGRU, tá bom? E aqui, ó, podemos ver que em relação aos dividendos, ele vem também, né, com excelente estabilidade, né? Pagando aqui valores bem consistentes, né? Geralmente a cada 6 meses ele paga um valor um pouco mais alto, né? 2,30, aí voltou aqui para 85 centavos, depois pagou o valor de 25, né? 85 centavos, depois pagou 90 centavos por 2 meses, e agora deu uma esticada aí, né? E pagou o valor de R$1,90 no último mês, tá bom? Excelente dividendo, né? Do HGRU, considero também um fundo de ancoragem, tá bom? E por último, não menos importante, o KNRI. O KNRI, ele é um fundo híbrido, é um fundo do tipo de tijolo, né? Porém, ele é híbrido, que ele investe aí tanto em galpões logísticos, como também em lares corporativos. Ou seja, você consegue investir aí, né? Nos dois segmentos com apenas um fundo. É um fundo também que não tem um dividendo yield tão esticado, né? Veja que ele pagou aqui nos 2 meses o valor de 8,82%, né? Não é esticado, até porque fundos de lares corporativas tendem a ter um dividendo um pouco menor, até porque a situação não é excelente, né? Não é muito boa para esse segmento de lares corporativas, né? Porém, está aqui, ó, com 16% de desconto. Para quem é cotista do KNRI, sabe que esse preço aqui, pessoal, está muito bom. Há muito tempo ele não é negociado por esse preço, tá bom? Então, assim, ó, se a gente for ver aqui no gráfico, ó, eu não acompanho tanto o KNRI, porque eu não tenho ele na carteira. Porém, eu sei da qualidade e sei que é um excelente fundo, muito bem gerido, também pelo Grupo Kinea, tá bom? Então, aqui, ó, veja que ele chegou aqui, ó, no pico aqui de queda, ele chegou a R$124. Mas veja que não faz muito tempo atrás, ó, ele estava sendo negociado aqui, ó, na casa dos R$155, né? Ou seja, assim, teve uma queda bem expressiva e ainda está com um bom desconto para quem, né, gosta desse segmento. É uma boa pedida aí para o ano de 2025. Volto a frisar, segurança, um fundo que infere muita segurança. Não tem uma excelente rentabilidade, né? Não é rentabilidade tão esticada, você não vai ganhar 1% ao mês com ele, porém, ele traz uma maior segurança para quem quer começar uma carteira do zero, ou para quem quer trazer uma boa estabilidade, fazer uma boa base para uma carteira, para depois que tiver com uma boa base, né? Bons fundos, né? Fundos de ancoragem, depois você colocar um pouquinho de risco com alguns fundos um pouco mais arriscados, o KNRI é excelente, que ele vai te trazer essa segurança que você precisa, tá bom, pessoal? Com relação aos dividendos, não vamos deixar de passar também aqui nos dividendos dele, né? Também nos traz uma excelente previsibilidade, né? Veja que já desde aqui do mês 9 de 2023, ele vem pagando aqui o valor de R$1, né? Ou seja, uma estabilidade muito boa, uma previsibilidade muito boa. Você compra uma cota dele hoje, sabe que no mês que vem você vai receber R$1, né? Por aquele valor daquela cota que você comprou, tá bom, pessoal? Bom, meus queridos amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que a pessoa abençoe muito a sua vida, seus investimentos e falou, valeu!